Salve galera, sou MCA, estarei passando hoje para vocês aí, iniciando com vocês, né, a parte de HTML e CSS, tá? Eu vou estar passando HTML e CSS ao mesmo tempo para que vocês entendam como funciona. Então aqui eu tenho o meu site, mcavideosSP.rol.es. Nós iremos utilizar o Dreamweaver. Se você não tiver, você vem aqui em Downloads e faz o download do Dreamweaver. Para você instalar, é só você ficar avançando, tá? Então nem vou explicar para vocês como é que faz isso. Bom, depois do Dreamweaver estiver instalado, nós iremos utilizar ele para criar aí o nosso site em HTML, tá? Dá para criar em outras linguagens também, mas nós iremos utilizar a mais simples, que é HTML. Então eu vou criar aqui um arquivo HTML. Vocês vão ter que criar também uma pasta no computador de vocês, para que todo o arquivo que a gente fizer, toda a página que a gente fizer, ficar salva lá dentro. Então eu já vou salvar essa página aqui em File, Save As, e eu vou salvar dentro da pasta que eu criei. O nome da pasta que eu criei é Web Designer, tá? Você pode salvar e colocar a pasta onde você quiser. Esse primeiro arquivo vai ter que se chamar index, beleza? Index.html, porque o servidor, na hora de hospedar, ele vai buscar o index, tá? Então salva com o nome de index.html dentro da pasta que você criou e salva. Beleza. Aqui no Dreamweaver nós temos código, split e design. Eu prefiro trabalhar só com o código. Tem gente que gosta de trabalhar mostrando o código e a parte gráfica. Tem gente que depois aí só a parte de design, beleza? Então eu vou trabalhar mais com o código. Dentro das tags body, né, vai ficar todo o conteúdo do site. Então aqui a gente já pode até dar alguns enters aqui, porque vai ficar tudo aqui dentro. Nós iremos trabalhar com div. Div é a estrutura do site. Cada parte do site vai ter uma div, tá? Minha primeira div vai se chamar corpo underline site, beleza? Então aqui eu criei uma div, tá? Vocês viram que eu comecei com sinal de menor, div, o id corpo underline site é o nome. O id é como se é o nome que eu vou usar para chamar, tá? O id é o chamador e o corpo site é o nome. Então a minha div chama corpo underline site. Eu tenho sempre que fechar a div aqui com barra invertida, né? Barra invertida div, beleza? Porque se eu não fizer isso, vai dar problema, o site vai ficar totalmente desformatado. Como aqui é o corpo do site, eu vou até desenhar aqui para vocês verem por que ele é o corpo do site. Aqui, ó, é o corpo do site. Aqui é o topo do site. E aqui é o rodapé, beleza? A parte do meio é o conteúdo, beleza? Então essa parte em vermelho aqui vai ser essa div que a gente criou. Então eu já até vou apertar o Enter aqui algumas vezes, ó, porque ele vai ter que ficar lá embaixo, beleza? Eu não vou fechar essa div aqui em cima, ela tem que ficar lá embaixo, porque todo o conteúdo vai ficar aqui dentro, nessa parte aqui. Então aqui no final dessa div, você vai colocar assim, ó, assim. Aí aqui você vai colocar corpo underline site, tá? Assim, beleza? Opa. Por que a gente colocou isso daqui? Isso daqui é o comentário para mim saber que ali fecha a div corpo underline site, tá? Então é bom você sempre utilizar no comentário o mesmo nome da div, tá? O nome da div não precisa ser exatamente corpo underline site, tá? É que aqui eu identifico melhor trabalhando com esse nome, beleza? O comentário também, tá? Sempre tem que ser dentro assim, ó, menor, exclamação, traço, traço, escreve, exclamação, traço, traço, fecha. Aí é um comentário. Bom, vamos formatar aqui essa div. Como eu falei para vocês, a gente vai estar utilizando CSS. CSS é a folha de estilo, aonde fica todo o conteúdo do site. Então eu vou vir aqui em File, New, e vou criar uma nova página. Essa nova página vai estar aqui, ó, Basic Page CSS, que é o estilo de folha de estilo. CSS Create. Aqui eu posso até apagar isso daqui, deixar a folha em branco. Já vou salvar essa pasta aqui. Vou aqui em File, Save As. Dentro da pasta Web Designer, eu vou criar uma nova pasta chamada
CSS, tá? Ó, então as páginas vai ficar fora e o estilo vai ficar dentro da pasta CSS. Vou abrir e o nome você salva com esse nome aqui, tá? É bom você salvar assim, que é padrão. Nome do arquivo, style, né, .css. E salvou. Bom, para a gente estar iniciando aqui, a gente tem que fazer a ligação, né, entre o HTML, né, que é o index, com o CSS, para tudo que eu fizer no estilo aparecer no index. Para a gente fazer isso, vocês vão vir aqui do lado direito, né, em CSS, ó, CSS. Se não tiver aparecendo essa guia, você vem aqui, ó, Windows CSS Styles ou Shift F11, tá? Que aí ele aparece. Então vem aqui, ó, nessa âncora que apareceu aqui embaixo, tá? Que eu vou ancorar a style dentro da index, tá? Vou file URL browser e vou abrir aqui o CSS e vou colocar esse arquivo aqui, ó, que é o style. Então vai ficar assim, css, que é o nome da pasta, barra estilo.css. Ok. Ó, aqui ele vai criar essa linha de comando. Essa linha de comando é link, href, css. Quer dizer que ele está puxando lá, tá, da pasta css as minhas configurações. Beleza? Vou salvar aqui também, file save all ou Ctrl S. E vou aqui no estilo CSS. Bom, para a gente iniciar sempre um estilo, toda vez que a gente for formatar uma div, a gente tem que colocar o sinal de jogo da velha e o nome da div, corpo underline site. Abro chaves e fecho chaves, beleza? Então a gente sempre vai iniciar assim. Se você não colocar o sinal aqui de jogo da velha, ele não vai funcionar. E dentro das chaves, ó, repara que eu abri a chave aqui em cima e fechei ela aqui embaixo. Dentro da chave fica a configuração, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui primeiro o width, né, que é a largura de 900 pixels, px. Toda vez que você terminar um comando, você tem que colocar o ponto e vírgula, senão ele vai dar erro também. O width, né, que é o comprimento. Então ele vai ter 900 de largura por 800 pixels de comprimento. Vai ter também um background color, né, de cor. Vamos ver aqui uma cor só para vocês entenderem como vai funcionar. Qual a cor preta? Ponto e vírgula. Então aqui já está formatada. Quando eu atualizar o navegador, terá que aparecer 900 de largura por 800 de comprimento, tá? E cor preta, beleza? Então vai ser assim, ó, 900, né, de largura por 800 de comprimento, beleza? Vou salvar aqui também, file save all. Vou lá no meu navegador, opa, vou vir aqui, ó, e abrir o meu navegador. Desculpa, não pode ser no estilo, tá? No estilo não dá para você visualizar, você tem que vir no index e agora você consegue, ó. Ah lá. Então ficou preto, né? Então quer dizer que aqui é o corpo do site. Só que ele ficou na lateral, né? E eu quero ele no meio, centralizado. Então eu venho aqui no meu estilo e coloco aqui uma margem, margem alto, ponto e vírgula, e salvo. Toda vez, galera, que vocês vê aqui no meu um jogo da velha, depois ele sumir, um jogo da velha não, um asterísticos, toda vez que ele aparecer aqui, quer dizer que você vai precisar salvar. Se você não salvar, ele não vai dar resultado. Então eu sempre aperto Ctrl S, tá? Ele vai sumir daqui. Então, ó, Ctrl S, salvei, F5. Olha lá, ó, foi lá pro meio da página, beleza? Então, é assim que a gente formata uma div dentro do CSS. Vamos ver se eu quisesse mudar a cor. Eu vim aqui no background, que eu sei que é a cor do fundo. Color. Colocar um azul. Ponto e vírgula. Ó, tá com um asterisco aqui em cima, então eu tenho que salvar. Ctrl S. Vou no meu navegador e atualizo ele. Olha lá, ó, ficou azul. Beleza? Então aqui
vai ser o corpo do site. O site vai ficar aqui dentro. Vamos supor que eu quisesse diminuir o tamanho dele também. Tá 800 pixels, vou colocar 500, vou colocar 200 pixels, que é px, ponto e vírgula. Beleza? Atualiza a página. Olha lá. Então, tá dando resultado, tá funcionando o que eu tô mexendo. Beleza? É isso que tem que acontecer com um de vocês. Toda vez que você mudar alguma coisa aqui, ó, ele tem que mudar no site, tá? Só que lembrando, aqui ele só vai mudar referente ao corpo underline site, tá? Porque é a div, beleza, galera? Cada div vai ter a sua configuração. Não pode esquecer também de abrir chaves e fechar chaves, beleza? Não importa se está pertinho, ó, você pode fechar também aqui se você quiser, ó. Ó, você pode fechar aqui, mas você não pode esquecer de fechar, beleza? Então essa foi a videoaula aí de como criar o corpo do site, trabalhando com div. Falou e até a próxima.